Olá, você está no canal da professora Aurilene Elisiário. Se você quer aprender língua portuguesa, basta se inscrever no canal, ok? Hoje nós vamos aprender o sujeito e seus tipos. Vamos à definição de sujeito. Sujeito é o termo da oração que realiza ou sofre a ação do verbo. Vamos ver um exemplo. Pedro viajou. Pedro viajou. Para descobrirmos o sujeito em uma oração, primeiro a gente procura o verbo na oração. É o verbo viajar. Fazemos a pergunta ao verbo: quem viajou? E descobrimos o sujeito da oração, Pedro. Então, Pedro é o sujeito desta oração, ok? Vamos ver os tipos de sujeito. Primeiro, sujeito simples. O sujeito simples, ele possui apenas um núcleo. Vamos ver o exemplo. Maria comprou um carro. Maria comprou um carro. Cadê o verbo da oração? É o verbo comprar. Fazemos a pergunta ao verbo para encontrarmos o sujeito da oração. Quem comprou um carro? Maria. Então, Maria é o sujeito desta oração. E, neste caso, é um sujeito simples, porque possui apenas um núcleo, apenas uma palavra principal, fazendo parte do sujeito, ok? Vamos ver agora o sujeito composto. Sujeito composto, ele possui mais de um núcleo. Vamos ver o exemplo. Maria e Raimundo amam Deus. Primeiro procuramos o verbo amar. Quem amam Deus? Encontramos a resposta: Maria e Raimundo. Então, a resposta vai ser sempre o sujeito. Neste caso, o sujeito, como tem dois nomes, dois núcleos, duas palavras como principal, ele vai se classificar como sujeito composto, ok? Vejamos agora mais um exemplo de tipo de sujeito. Temos aqui o sujeito oculto ou desinencial. Ele é identificado pela desinência, ou seja, pela terminação do verbo. É por isso que ele é conhecido, chamado de oculto ou desinencial. Ele não aparece na oração explicitamente. Ele vai aparecer implicitamente na terminação do verbo. Vejamos o primeiro exemplo. Comprei uma casa. Quem comprou a casa? Eu, não é mesmo? Como a gente pode identificar o sujeito?
pela desinência do verbo, ou seja, pela terminação do verbo. No caso aqui, o verbo comprar. Então, comprei uma casa. Quem comprou uma casa? Eu. Então, nós temos aqui o sujeito oculto ou desinencial, eu. Vejamos um outro exemplo. Agimos com ética. Quem agiu com ética? Nós. Por quê? Sabemos que foi nós que agiu com ética? Pela terminação do verbo, pela desinência do verbo. Então, agimos, nós agimos. Agimos com ética. Sujeito oculto ou desinencial, nós. Vejamos agora o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele não aparece na oração e apresenta-se com verbos na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Vejamos 2 exemplos. Falaram mal da tua vizinha. Falaram mal da tua vizinha. Vejamos que o verbo falar está empregado na oração. O verbo está na terceira pessoa do plural. E nesta oração não existe sujeito. Não existe aqui quem falou mal da vizinha. Então, sempre que aparecer em uma oração o verbo ele estiver na terceira pessoa do plural, então nós vamos ter o caso de sujeito indeterminado. Ok? Um outro exemplo de sujeito indeterminado. Fala-se mal de você. Verbo na terceira pessoa do singular, mas o pronome se. Verbo na terceira pessoa do singular, mas o pronome se. E nesta oração a gente percebe que não há um sujeito, não há uma pessoa que cometeu a ação verbal. Então, nós vamos ter o quê? Um sujeito indeterminado. Fala-se mal de você. Mas quem fala mal de você? Ninguém sabe, não é mesmo? Então, sempre que aparecer o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado pela partícula se, nós vamos ter um caso de sujeito indeterminado, ok? Só lembrando a vocês para seguir o meu canal da professora Aurilene Elisiário. Aqui eu vou postar sempre conteúdos lá da base, ok? Explicando direitinho para vocês a gramática da nossa língua portuguesa, certo? Vamos dar continuidade com mais um tipo de sujeito. Nós temos aqui o sujeito inexistente. O sujeito inexistente, ele vai ocorrer com verbos impessoais, como trovejar, anoitecer, ventar, amanhecer, relampejar, entardecer, nevar, e com o verbo fazer, indicando o tempo passado. Vamos ver um exemplo. Faz tempo que não o vejo. Olha só, faz tempo. Este verbo fazer, foi empregado aqui, se referindo ao tempo passado. Então, sempre que um verbo fizer menção, ou seja, se referir ao passado em uma oração, ele deve ser usado sempre
na terceira pessoa do singular, certo? Não deve ir para o plural. Ele deve ser usado sempre na terceira pessoa do singular. Isto quando ele se referir ao passado, ok? E neste caso, a oração vai ter um sujeito inexistente ou também conhecido como oração sem sujeito, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e, mais uma vez, siga o meu canal, Professora Aurilênia Lisiar. Boa sorte, bom aprendizado e até mais!